Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Bluecast, aquele podcast que sempre vai trazer para vocês histórias maravilhosas de pessoas maravilhosas do nosso mercado, para que de repente vocês possam acrescer o seu conhecimento em marketing digital, empreendedorismo e tecnologia. Lembrá-los que a gente grava os nossos episódios do Bluecast no Blue Space, então se assim como eu, vocês querem ter essa experiência maravilhosa de conhecer pessoas, muitas vezes prospectar até novos clientes, isso aqui acaba sendo uma ferramenta super interessante para vocês. Enfim, vocês querem gravar conteúdo com altíssima qualidade, não se preocupar com nada, procura a gente que a gente consegue tirar a tua ideia do papel e te ajudar no que você precisar. E vamos à nossa ilustre convidada de hoje, que é a Juliana Baltazar. Ju, por gentileza, se apresente. Carlos, obrigada pelo convite. Confesso que falo bastante, mas não nos podcasts da vida, né? As minhas apresentações, elas são feitas de outras maneiras, em outros lugares. Mas Juliana Baltazar, né? Diretora de mídia na Vitrio, há 5 anos já. Mais de 12 anos de mercado aí. Bastante história para contar. Enfim, prazer. Obrigada pelo convite. Obrigado você por aceitar, e não só isso, eu estou super curioso para conhecer mais da sua história desses 12 anos de mercado e até antes disso, possivelmente, para a gente poder ver que hoje você é diretora de mídia de uma agência super conceituada e eu quero entender como tudo começou. Então, o nosso papo de hoje vai ser passar pelas histórias da sua vida para você trazer insights, eu vou fazer provocações e perguntas em cada instância que você entregar pra gente poder te conhecer e ver se de repente alguém que tá assistindo a gente possa se identificar com você. Então, antes de mais nada, eu queria falar que a título de curiosidade, eu devo estar no mercado há mais ou menos uns 10 anos. E a gente se conhece desde que eu entrei no mercado, quando eu era um mero analista de TI, né? Eu não lembro nem o ano que era. Você tá falando 2015, 10 anos atrás? Talvez. 2014, 2015, 14, por aí. 15. Caramba, é verdade. Faz muito tempo. Faz. Você era analista e eu era analista também. Analista também. Passaram 10 anos, a gente cresceu, que bacana. Tava falando esses dias, né, com a Karen. Eu falei, Karen, se for pra um papo com o Gabriel, eu quero participar, sabe por quê? Porque existe muita história de mercado, existe ali uma ligação, eu sei quem é o Gabriel, eu sei quais são as trocas que a gente já teve ao longo desses 10 anos aí. Óbvio que não de forma direta todos os anos, porque a gente teve ali idas e vindas em relação a encontros, né, por onde a gente passou, por onde eu passei, por onde você passou, mas fazem 10 anos que a gente se conhece. Fazem 10 anos que a gente se conhece, que a gente tem essas trocas. Isso é muito legal, né? Legal, né? E até você colocou esse ponto aí sobre quem é a Juliana, né? É que não existe Juliana diretora sem antes saber quem é a Juliana pessoal, lado pessoal. Com certeza. Igual a gente estava conversando, até mesmo de entrar aqui, eu não nasci diretora. Né? Eu não nasci profissional. Eu tenho um outro lado que eu acho que é interessante. E, enfim, eu sou a única menina da família, assim. Eu sou rodeada de meninos. Desde irmão, desde primos, desde... enfim, a família como um todo, eu digo que eu reinei por 15 anos até chegar a minha primeira prima e eu ter essa troca ali afetiva dentro de casa com uma outra menina que tivesse um pensamento parecido ou que crescesse ali e começasse a desenvolver comigo, né? E eu entrei no mercado muito cedo. Né? Por mais que eu comece a colocar que não existe a profissional Juliana sem a vida pessoal, eu entrei no mercado, eu tinha 16 anos de idade. Então, mas deixa eu te perguntar, quando você fala que você entrou no mercado que você tinha 16 anos de idade, você estava no ensino médio nessa época. Ensino médio. E você, quando fala entrou no mercado, já foi para trabalhar com marketing em alguma natureza ou nada a ver com isso? Eu vou te explicar. Por favor. Ensino médio, onde a gente gostava de assistir ali as novelas da tarde, sessão da tarde, comer bolacha, Yakult, Danone, a minha vida era essa, ensino médio e tinha as minhas trocas. E aí, até mesmo antes de eu entrar no mercado, eu sempre fiz aula de violão, de instrumentos. Então eu toco, se você for ver de fato meus dedinhos aqui, eles são calejados, porque eu toco. Então a minha vida era ensino médio e a música, até porque minha família também vem dessa veia musical. Né? Então, todos, sem exceção, tem a veia musical. E eu casei, inclusive, com um músico. Sensacional. Né? Para complementar, né? Para não sair dessa linhagem musical, eu casei com um músico também. E aí, nessas minhas
eu vou dizer assim, meu comodismo, porque por mais que a música ela me consumisse um pouco, ela não era de fato algo tão trabalhoso pra mim, porque até eu comecei a gostar, né? Não entrei gostando da música, por mais que minha família é uma família musical. Eu entrei meio que num incentivo do meu pai. Falou, filha, você tá tranquila, meus 15, 16 anos de idade, então ensino fundamental, já tá na hora de você começar a pensar um pouquinho o que você quer da sua carreira, o que você quer fazer, mas paralelo eu acho que você pode ter uma interação com a música, dado que a tua família tem essa linhagem, né? E aí, nessas trocas... Uma pressão de leve, Uma pressão de leve, né? Mas foi muito positiva, porque hoje me traz boas lembranças e é uma continuidade, não é algo que começou e parou, é algo que continua. E aí, nessa época, eu entendia que os meus pais, eles me questionavam muito sobre pra onde você quer ir. Legal. Como que você quer fazer. E aí eu reforço, e eu falo isso muitas vezes, que a base familiar ela é muito importante. Né? Você ter braços, pessoas ali te suportando, dizendo assim, ó, vai. Se você for e não dá nada certo, você tem pra onde voltar. Então, eu te digo que eu sou muito felizarda nesse aspecto, nesse sentido, desde sempre. Eu tenho e seus amparo. pais, eles foram... Desculpa te interromper, Não, mas eu gosto de fazer essa pergunta porque eu vejo que isso acontece dentro de vários âmbitos familiares. Seus pais, pelo visto, eram pais mais abertos, que te davam a possibilidade de escolher o caminho que você quisesse seguir. Mais ou menos, eu vou te explicar. Tá. Eles sempre me incentivaram, mas o meu pai, ele tinha algo meio que pré-formado na cabeça dele, premeditado, né? Do que ele gostaria que eu fizesse. Na cabeça dele, ou eu tinha que ser advogada, ou eu tinha que ser enfermeira. O porquê, nem cheguei a perguntar, porque eram coisas que eu não queria fazer. E seu pai, o que o seu pai exerce tem alguma relação com isso? Zero afinidade, sabe? A minha mãe é bióloga. Ok. E meu pai é mecânico. Uau. Então ele queria que tivesse alguém ali na família que exercesse um cargo que, segundo ele, era muito importante. Ele queria que você fizesse direito pra você ajudar ele nos BOs dele, Por certeza. que não? Por que não, né? Mas, de qualquer forma, assim, são profissões legais, né? Tem o seu mérito ali, mas não era o que eu queria. E não é o que eu quero até hoje. Inclusive, tanto que eu trilhei pra outra frente. E lá com meus 16, 17 anos, eu fui pensando o que eu ia estudar, pra onde que eu ia seguir. E eu pensei, poxa, aqui na minha família aqui eu tenho, que pra mim é uma referência também, além dos meus pais, biologia sem chance. Sem chance. Eu ficava vendo a minha mãe ali, falando das plantas, sobre o porquê das marquinhas brancas nas plantas, que isso era bom pro ar, né? E eu não gostava disso, eu admirava, admiro, mas não era ainda a Juliana, tipo, que daria sequência àquele entendimento e aquele gosto da minha mãe. E muito menos mexer com mecânica, né? Em relação ao meu pai, é algo que ele gosta, ele curte, mas me deu os direcionamentos dele em relação ao entendimento que ele tinha até então. Certo. Entendendo que não era o que os meus pais faziam na época que eu queria seguir, eu falei, quem é outra pessoa que eu tenho na família que eu posso me espelhar? Certo. Meu tio. Meu tio Dirceu é o meu tio mais velho. E meu tio, eu lembro que na época ele trabalhava na Blockbuster. Você lembra da Blockbuster? Sim. Isso há muitos anos atrás. E ele estava se formando em administração nessa época. Eu falei, meu tio, o que ele faz é muito legal. Eu gosto do que ele faz. Eu não sei exatamente de qual setor ele era, mas eu via nele uma inspiração. Eu sentia que tinha ali algo a ser copiado de muito, muito bacana nisso. E aí eu decidi que eu faria administração. E entrei nessa área. E eu comecei a entender que eu tinha muita facilidade com números. Legal. Né? Não que eu comecei a entender naquele momento. Eu já entendia que eu tinha um raciocínio lógico rápido, eu já entendia as coisas. Então, a administração, ela começaria a me nortear ali para onde que eu queria caminhar. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na faculdade, né? Não a tão gosto do meu pai em relação ao que ele gostaria para mim, mas total aprovação, tanto que eu lembro que no dia da minha inscrição na faculdade, do vestibular e tudo, ele estava lá comigo, tirou todo o dia para participar, e aí eu reforço de novo a importância da base familiar, né? E aí teve toda a participação de ambos, tanto meu pai quanto minha mãe, e eu ingressei na faculdade.
Só que nesse meio tempo, nessa decisão de para onde eu ia, o que eu faria, o que eu começaria a estudar, tava numa transição de ensino médio para uma faculdade. Então, para os meus pais, eu não poderia perder tempo, né? Dado que eu tinha tempo sobrando dentro das minhas atividades. Nunca foi uma forçação de barra, sempre foi uma instrução muito bem dada. Legal. E aí eles me instruíram nesse sentido. E enquanto eu estava no colégio, né, estudando e tudo, a minha mãe estava divulgando o meu perfil profissional no vagas.com, me candidatando a vagas no vagas.com. E eu sabia. Mas, tipo, pra coisas que você queria trabalhar ou de maneira aleatória? De maneira aleatória. Muito bom. De maneira aleatória. Então, tipo, filha, eu acho que você já está apta a uma vaga de menor aprendiz. Isso com meus 16 anos. Falei, mãe, legal, a ideia é bacana, né? Ser independente e tudo. Isso não significa que eu não tinha uma independência. Eu acho que sempre foi muito transparente dentro da minha casa naquela época, sabe? Sem forçação de barra, sem pressão, mas com muito direcionamento, no sentido de que é importante que você trabalhe, é importante que você estude no tempo correto, você não pode trocar o teu trabalho, o teu entendimento, a tua escola por um trabalho, até porque não tinha necessidade. Graças a Deus, não tinha o porquê disso. E a minha mãe começou a mandar um monte de... me candidatar a um monte de vagas. Maravilhoso. Isso é a primeira vez que eu escuto isso na minha vida. Foi. E aí eu participei de um processo seletivo, me chamaram para um processo seletivo na Droga Raia, na época. Legal. Que hoje é o Grupo RD. Né? E eu fui participar e aconteceram algumas coisas bem interessantes nesse meio de processo seletivo, onde o primeiro processo, ele foi em grupo. E aí, nesse processo em grupo, eu lembro até hoje, eu acho que era era no miolo da Paulista, não sei se era exatamente na Augusta, ficava o polo de centro de recrutamento deles. E naquele dia teve um problema, uma greve de ônibus. Nossa. Então, por exemplo, eu estava marcado para 9 horas da manhã, eu cheguei lá às 11 horas da manhã. E aí eu falei, poxa vida, eu não vou. Tá marcado para as 9, eu vou chegar às 11, eu já estou desclassificada. Minha mãe falou, não, eu tô aqui com você, nós vamos. É o teu primeiro processo seletivo. Se der pra participar, você participa. Caso não, a gente volta pra casa, passa, toma um sorvete, volta pra casa, tá tudo certo. E eu fui. E aí isso chamou um pouco da atenção do recrutador. Ele falou, poxa, era 9 horas. Eu estou vendo que a greve, ela tá explícita no jornal, nas redes sociais não tanto naquela época que não era tão forte, mas todos os meios de comunicação, né? Eu lembro que eu peguei um jornal no ônibus, né? E aí, indo até lá, ele me entrevistou, era um processo em grupo, ele me entrevistou de forma individual, né, e tinha que fazer uma prova, tinha que acertar, tipo, mais de 80% da prova, eu passei, acertei essa prova, ele me entrevistou, e tinha cerca de 80 pessoas para ser entrevistada naquela época, e tinham 5 vagas. Então, imagina, a probabilidade, talvez, de eu ser contratada, né, aceita para aquela vaga, seria nula. De acordo com a minha visão. Mas daí naquele você tá sentido. levando baseado na experiência que você talvez não tinha, né? Exato, eu era muito nova, mas assim, poxa, 9 horas, já cheguei toda errada aqui, 11 horas da manhã, qual que é a probabilidade desses caras me contratarem? E aí eu lembro que enfim, segui minha vida, eu voltei pro colégio e tudo, eles tinham uma semana pra me dar uma resposta sobre. E aí, minha mãe continuava mandando meu currículo, né, nas vagas, me candidatando, até um dia que eu cheguei do colégio, o computador já estava aberto, naquela época, aqueles computadores enormes, né, e aí já estava aberto. Exato. E aí, ela já tinha lá, estava com o e-mail aberto, ela falou assim, filha, chegou um e-mail pra você, vai ler o que tá escrito lá. Estava escrito, parabéns, você foi aprovada, processo seletivo. E aí eu entrei no mercado de trabalho. Foi meu primeiro contato com o mercado em si. Tinha meus 17 anos, eu estava na transição, né, do colegial para a faculdade. E ingressando no meu primeiro serviço. E aí comecei a ter contato com empresas grandes, com pessoas que de fato tinham uma visão profissional bem mais ampla, bem mais completa. A gente tá falando de uma empresa, né, de muitos anos de existência, né, inclusive tem pessoas que trabalham lá que eu gosto pra caramba, e se algum dia ele ver esse podcast, vou compartilhar com ele. Bruno Alegria, um dos maiores e melhores mentores e gestores que eu já tive na face da terra.
Eu falo isso pra ele todas as vezes. Eu encontrei ele no E-Commerce Brasil esses dias, né? Caramba, meu, quanto tempo que a gente não se vê, né? E eu sempre eu falo isso pra ele, você foi um dos maiores gestores que eu já tive, assim, tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte humana, de fato, né? E aí eu entrei na Hydro Brasil e o menor aprendiz, ele transitava entre algumas áreas para você entender o que era a empresa. Então eu participei do televendas, eu participei do PAD, que era um posto de atendimento delivery para algumas empresas, por exemplo, a Volkswagen, o Itaú, tinha um atendimento específico, até eu passar também pelo e-commerce. Então, com 17 anos, eu tive meu primeiro contato com e-commerce. Isso há mais de 13 anos atrás. Então, assim, o destino me colocou, né, em contato com essas frentes, e o e-commerce há 13 anos atrás, ele não era tão exponencial como ele é hoje. Na verdade, né? Ele não era visto como talvez um canal de venda forte. Ele era um suporte que, se a pessoa quisesse ver o que tinha para vender, ele podia entrar ali e olhar. Exato, tanto que a representatividade do canal naquela época, ela não era tão expressiva também para aquela empresa em si, né? E aí eu entendi que, além do canal de fato do e-commerce e toda a questão de estrutura, né, tinha a parte também do televendas do e-commerce. Então, eu tive um pouco mais de contato com, de fato, o e-commerce ali. E também o pós-venda. Depois que as pessoas compravam, qual que era a experiência dela ali? Né? O que elas faziam? Elas reclamavam? Elas não reclamavam? Elas elogiavam? Então, ali eu comecei a entender um pouquinho mais. E, enfim, tive uma época de contrato, como menor aprendiz, eles me contrataram. E aí começou todo o desenvolvimento dentro do grupo RD hoje. Né? E lá eu comecei a ter contato um pouco mais comercial. Então, poxa, receitas comerciais. Meu contato ali, ele era como que tá toda a parte de estrutura do site em relação a cadastro de produto. Poxa, tem um banner ali que é da Unilever, é da L'Oréal, é da Galderma, é o quê? Então, eu começava a também negociar com os parceiros, vou chamar dessa maneira, da Hydro Brasil, para a exposição da marca deles no próprio site. Interessante. Exatamente. Então, poxa, e isso fazia até uma conexão com o próprio comercial da Hydro Brasil. Então, se tá gerando sell-in, sell-out, né, tudo começa pelo sell-in em relação ao que a empresa está comprando daquela marca específica, como que isso poderia reverberar no sell-out e também na loja online. Né? E aí eu começava a participar também de conversas como essas para beneficiar, não beneficiar, mas para que houvesse uma troca mais estratégica nesse sentido, né? E o maior aproveitamento do espaço publicitário do próprio site, né? Exatamente. E aí foi onde eu comecei a mexer em Magento, e na época você subia um banner, via um código, e tipo, era difícil, né? Você sabe do que eu tô falando. Sim. E eu peguei exatamente a transição onde o grupo RD, eles fundiram, né? Antes era Droga Raia independente e Drogasil independente. E aí eu peguei essa transição e a gente começou a atuar nos dois sites, tanto na Droga Raia quanto na Drogasil. Eu lembro que o site da Drogasil era muito difícil, era assim, não tinha uma tecnologia como tem hoje. Hoje é bem estruturado, né? Tem ali uma tecnologia totalmente diferente do passado. Sim. E eu peguei essa transição. Então, nessa transição de site, você conhece muita gente, assim, do TI, da área de criação, da área de conteúdo. E o que você fazia para um, você também passou a fazer para o outro. Exato, para os dois sites, tanto do Raia quanto do Drogasil, né? E eu tive atuações, e eu falo porque foi meu primeiro emprego. Droga Raia, hoje o Grupo RD, foi meu primeiro emprego, minha primeira experiência que norteou toda a minha linha profissional e me colocou onde eu estou hoje. E aí tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, ele falava assim pra mim, você tem muito cara de mídia. Sim, muito cara, com base em que eu não sei, porque eu não conhecia a mídia exatamente, né? Assim, o seu perfil é muito de... São né? os anjos que aparecem do nada, né? O cara, você tem cara de mídia. Exato, exatamente. E aí começou a falar, e até mesmo antes de eu sair da Hydro Brasil, antes de eu virar mídia, porque nesse tempo eu acho que eu fiquei uns 6, 7 anos
6 anos no Grupo RD. Um ano antes de eu sair, a gente nunca tinha feito Black Friday no site. Então, a Black Friday, ela acontecia de uma maneira também muito contida, porque como você vai fazer uma Black Friday de um medicamento? Mas as pessoas esquecem que numa perfumaria, numa drogaria, não vende só medicamento. Inclusive, a maior parte da publicidade feita a título de curiosidade para quem tá vendo a gente é justamente o setor de skincare, de dermatologia e etc, porque não se pode vender por anúncio publicitário medicamento propriamente dito, né? De maneira nenhuma. Você não pode falar assim, pague 3, leve 6. Tá incentivando o quê? Não é o correto, né? Então, eu lembro que ali partiu de uma conversa ali com os gestores e, obviamente, um alinhamento também interno. E eu comecei a negociar, ainda de forma mais profunda, ainda para um período sazonal significativo para o mercado, a aparição de sites que são relevantes no mercado, mas que não tinha uma estratégia por detrás disso. Então, começou, obviamente, eu digo isso, mas não teve só a minha participação, teve envolvimento de outras pessoas também, porque eu estava numa fase de crescimento, mas eu entendo muito da minha participação como pessoas que estavam no pé ali, cara, vamos fazer. Eu levei a ideia e tudo. E nós fizemos, e foi muito bacana, né? Eu lembro que em resultados, assim, a gente chegou a vender 30%, 40% a mais do que ele costumava vender de costume, né? E pra ele, 30%, 40%, Juliana, mas só isso? Mas aqui, para aquele período, para aquele momento, para aquela tecnologia, para tudo que foi setado, o que a gente tinha de braços também, aquilo já era um sucesso já. E 40% de um faturamento que vocês não viam naquele mês normalmente, não então tinha, é algo expressivo. Não tinha porque não se fomentava isso, né? E aí a gente fez, eu fiquei feliz pra caramba, deu merda pra caramba também, quando a gente fala de estoque. Fala, como assim? Legal. Já acabou o estoque? Já foi? Já? E, tipo, a merda, mas... perdão, até o perdão da palavra. Não, assim, de forma alguma, assim que é bom. Tipo, a questão é ruim, mas de uma forma muito boa. Que bom que acabou. Sim. Né? E aí no mês seguinte, eu lembro que essa estratégia ela foi feita de uma forma muito mais integrada, porque aí o e-commerce deixou de ser visto como algo talvez um pouco mais distinto e participar mais da estratégia como um todo, sabe? Eu me recordo que eu participei de reuniões com o comercial para explicar o que foi feito, como que foi feito no ano anterior. E aí, nessa transição, eu acho que também tem ciclos. Né? E eles são importantes. E eu estava num ciclo onde eu já estava no momento onde eu estava me organizando para casar. Legal. Né? Eu estava pensando em casamento, na verdade, não estava me organizando, eu estava pensando em casamento. Então, sua cabeça vai assim, poxa, se eu estou crescendo pessoalmente, eu também tenho que crescer profissionalmente. Porque se isso não andar junto, acaba uma ponta soltando e pode prejudicar a outra ponta, sabe? Justo. E aí eu comecei a me movimentar no mercado, que eu via que talvez o meu ciclo já estava se iniciando, estava se finalizando ali, né? Eu falei, cara, eu acho que eu preciso me movimentar, entender um pouco mais o mercado. E eu comecei a fazer algumas entrevistas, porque eu queria conhecer, era meu primeiro emprego. Eu fiquei 6 anos no meu primeiro emprego, fui norteada para o e-commerce, né? E eu queria entender um pouquinho mais. E até aí você já tinha se formado na faculdade ou você estava no processo ainda? Eu já tinha me formado na faculdade. Porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Então... Eu finalizei com 21, Então, 21 anos eu já estava formada já. E aí, nesse meio tempo, eu me espelhava muito no gerente da área na época. Fazer com School, fazer curso de gerente de e-commerce, fazer um impacto. Então, com 21 anos, eu estava já me debruçando imersa no negócio. Em cima desses cursos, né? Com uma formação já ok. Não significa que você tem uma faculdade, você está com um emprego garantido, não é nada disso, mas faz parte da sua formação acadêmica também. E aí eu comecei a abraçar vários cursos, né? E aquilo estava me fadigando um pouco, porque eu acho que essa questão da ansiedade de querer crescer, talvez não, muitas das vezes ela acaba até te engolindo se você não souber ponderar os assuntos. Sim. E eu queria, poxa, eu quero crescer, eu quero fazer tal coisa. Não me arrependo de nada do que eu fiz, tá? Porque não foram prejudiciais. Eu acho que, de novo... Foram somando para suas experiências.
eu fiquei muito preocupada, isso eu acho que é natural, mas eu conseguia ponderar assim, poxa, pera aqui, se esse problema tá me engolindo, eu preciso engolir esse problema. Certo. Né? Porque se for ao contrário, eu vou ser prejudicada. Óbvio. E, enfim, eu comecei a me movimentar no mercado em relação a entender novas oportunidades e fazendo novos cursos também. E aí eu lembro que nesse meio tempo, houve um desligamento meio da Droga Raia. Raia Drogazil, na verdade. Raia Drogazil não. É Grupo RD. Vou me posicionar dessa maneira. Grupo RD. E eu estava num processo seletivo já, tipo, só esperando sim. Tá tudo bem. 6 anos já de ciclo, eu acho que não faz mais sentido. Né? A gente finalizou os laços ali profissionais e eu comecei a ter expectativas em outros lugares. Certo. E aí eu fiz participei de uma vaga de emprego, eu não lembro exatamente qual era a empresa, mas ficava na Granja Julieta. Falei, tá tudo certo. Na semana que vem eu recebo a confirmação de que estou contratada, porque a vaga era tudo que eu fazia, e eu fazia mais um pouco do que a vaga exigia. Legal. E eu receberia, tipo, naquela época, 50% a mais do que eu estava recebendo no Grupo RD. Falei, poxa... Pra mim tá ótimo, é uma progressão de carreira. Tá ótimo. Depois de uma semana, eu lembro que eu tava indo fazer compra com os meus pais. Eu recebi uma devolutiva da vaga dizendo assim, Juliana, eu estou te ligando porque nós amamos o teu perfil, mas eu não posso te contratar. Olha, mas por que você amou meu perfil, mas não pode me contratar? Porque você é mais do que a vaga. Eu sei que se eu te contratar, você fica pouco tempo comigo. E vai embora. E vai embora. Eu fiquei pé da vida. Eu falei, como assim? Eu não estou nem trabalhando, eu estou disposta no mercado e eu recebo essa negativa. Aí você começa a aprender desde cedo, né? Tem negativas, né, que elas não te abatem, muito pelo contrário, elas te ajudam a entender o teu perfil e te ajudam a crescer ainda mais. Você galgar talvez uma vaga maior do que o que você estava olhando até então. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou procurar de forma mais assertiva? E aí as coisas foram acontecendo assim, a minha vida, o primeiro emprego que eu arrumei foi a minha mãe que arrumou pra mim, que foi o Grupo RD. E aí, nessa semana que eu recebi essa negativa dessa empresa, eu recebi uma mensagem no Facebook. Olha só que aleatório, mas você vai entender o que eu vou te explicar. Ju, preciso falar com você. Uma pessoa que trabalhou comigo no Grupo RD me mandou uma mensagem, no paralelo, perguntou assim, tá disposto a vir trabalhar comigo? Pede demissão aí e vem pra cá. Você vem trabalhar comigo como mídia. Alguém em algum momento tinha falado que você tinha cara disso. Aí eu falei, mas... Era a mesma pessoa? Não, era outra. Então, outras pessoas identificaram, só não me falaram. Né? Aí eu... mídia, mas eu não sei nem o que é isso. Eu não tô trabalhando. Eu tava no universo do que você fazia, mas você não cuidava disso diretamente, eu não né? sabia você cuidava de uma frente era. comercial, parcerias, outro tipo de coisa, né? Era receitas comerciais. E o contato que eu tive com a agência no passado foi, tipo, conteúdo. E era muito raso. O que era feito naquela época, frente à proporção que a gente conhece hoje e tal. Com certeza. Né? E, de novo, muitos anos também, muita criação, muitos anos atrás. Então, não tinha a força que a gente conhece, que tem hoje. E aí... Ele me fez esse convite e falou, vem conversar comigo? Eu falei, vou. Ele falou assim, Ju, a vaga é essa. Eu sei quem você é, eu conheço o teu perfil e eu quero te fazer esse convite, deixa que o resto eu te ensino tudo. Que legal. Eu falei, você tem certeza? Tenho, eu te conheço, eu sei quem você é, né? Eu sei o teu perfil. Eu falei, beleza, então vamos conversar, não tem problema nenhum. E aí a gente conversou, como eu iniciei aqui, eu entrei na JUSS, inclusive, né? E aí foi lá que nós tivemos contato. E aí eu comecei, ele começou a me treinar. E naquela época eu comecei a atender o Whirlpool. A minha passagem toda pela Jusce foi atendendo a Whirlpool, né, linha branca. E eu me recordo que quando eu entrei na agência, eu achei aquilo uma zona. Falei, cara, que bagunça. Um monte de gente, escritório diferente, né? Sempre conceito aberto, um monte de gente trabalhando junto e falando e não sei o quê. E os horários eram diferentes, né? A forma como as pessoas se expressavam era diferente, as trocas eram diferentes, os costumes das pessoas, tipo, os perfis das pessoas eram muito diferentes. Então eu choquei. Eu joguei, meu, que bagunça, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Será que é isso que
realmente eu tenho cara de mídia. Uhum. Não que mídia seja bagunçado, mas assim, é um choque cultural muito grande de empresa para algo mais assim, formal. Empresa tradicional, né? Algo muito mais tradicional para uma empresa, assim, eu acho que mais... como é que eu posso me expressar? É uma empresa mais... tranquila, descolada, eu vou chamar dessa maneira, Eu vivi a mesma experiência que você porque eu passei pela IBM em um momento da minha vida. Eu trabalhei 2 anos na IBM em áreas diferentes e assim, eu faço um paralelo que assim, foi uma escola muito grande pra mim, mas foi onde eu aprendi que o meu perfil de pessoa e profissional não funciona numa empresa dessa. Porque você quer fazer isso aqui, não, você tem que pedir a aprovação do fulano, que vai pro fulano, que vai pro fulano, que vai pro fulano. Eu falo, cara, mas eu quero, sei lá, colocar uma vírgula no negócio porque tá errado. Exato, e passa pela aprovação do Papa, né, é muito diferente. E aí quando eu cheguei na Jusce, eu fui atender o Whirlpool, atendi o Whirlpool por bastante tempo também, fui exclusiva o Whirlpool ali. E aí eu fui entendendo um pouco mais do universo da mídia, eu fui entendendo o que eram as plataformas, como que funcionava, o que era exatamente, né, qual que era a estratégia, o que era calculado, quais eram os KPIs para ser avançado, a ser entregues, né, e você vai encontrando muitas pessoas boas no meio do caminho, né, tipo, com certeza. Pessoas que são mais matemáticas, pessoas que são mais criativas, pessoas que são, que vão pensar de maneiras diferentes, então você consegue ter muito contato com pessoas de perfis muito diferentes. Aí você começa a absorver o que faz sentido, o que não faz sentido, você, né, continua ali e tá tudo bem. E nessa transição de Whirlpool, eu fui aprendendo muito, muito sobre a mídia, né, sobre todos os canais, inclusive sobre o cliente. Na época, era sempre Consul, Compra Certa e KitchenAid também, que a gente teve bastante contato. E ali era 100% a parte de performance, e eu fiquei lá por acho que 3 anos e pouquinho. E aí, de novo, me veio a sede de querer crescer. Né? E ali, de fato, eu já estava praticamente casada. Você ficou quanto tempo na Jusce? 3 anos e pouquinho. 3 anos e pouquinho. Eu lembro que a gente iniciou nosso relacionamento pela Compra Certa. Pelo Compra Certa, pelo site do Compra Certa. E eu tenho a imagem na minha cabeça até hoje você me recebendo no escritório. Sério? Eu lembro que era um lugar meio preto com laranja, a gente entrava, tinha as poltronas no centro, assim, uma virada para outra e as mesas nas laterais. Eu lembro até hoje. Era isso mesmo. Eu, particularmente, passa tanta gente por mim, assim, e às vezes fala comigo, eu não sei quem é. Obviamente que você não dá pra esquecer, né? Todas as trocas que nós tivemos em relação Você viveu momentos turbulentos da minha vida, né? Você sabe de muita coisa aí. Sim. Mas assim, eu digo assim, na questão que a gente se relaciona com tanta gente hoje, né? Como agência, que às vezes passa algumas pessoas... Um exemplo, eu tava num evento no Rio de Janeiro na semana passada, passou uma pessoa e falei, tudo bem, tudo. Você lembra de mim? Eu, não, desculpa. A gente almoçou juntas. Falei, você é de onde? Né? A gente conhece tanta gente, às vezes a gente faz isso, não é nem por maldade. Sim, total. Você fala com tanta gente, aí você vai devagarzinho resgatando as memórias, que dia, como, aonde. Ah, não, putz, realmente eu conheço você. Mas enfim, e aí eu me relacionei com muitas pessoas ali, muitas pessoas. E a Jusce me ensinou muito, né? A Jusce me ensinou muito. Eu tenho o meu perfil um pouco mais reservada, né? E aí, isso foi fazendo com que talvez eu também tivesse um pouco mais de dedicação ali para o que eu estava fazendo, até porque eu precisava aprender. E eu fui crescendo, então eu entrei como analista, beleza, fiquei um período como analista, aí depois eu virei coordenadora, fiquei um bom período como coordenadora, depois eu virei supervisora, tudo lá, né? Dentro desses 3 anos e meio, você teve essa progressão. Exato. O que é bem legal, inclusive, bem positivo, né? Porque eu vejo muitas vezes agências trabalhando bem o perfil das pessoas, mas não as fazendo evoluir de carreira, né? Exato. Assim, eu acho que juntou ali oportunidade comigo que estava com vontade de fazer acontecer. Estava absorvendo de fato, e entregando, sabe? né? Exato. E aí eu fui crescendo ali. E ali eu lembro que nessa época que eu estava no finalzinho já da minha passagem pela Jusce, eu recebi uma proposta para ir para Whirlpool. Só que para mim não fazia sentido. Eu vou explicar o porquê. Mudanças são bem-vindas. Certo.
Desde que elas sejam equilibradas e que elas não te causem danos, né? E eu falo em todos os sentidos. Tem que ser sempre pra melhor, na verdade. Às vezes tem pessoas que acabam optando por fazer um downgrade que dentro de um pacote de vida faz sentido. Se ela reconhece que ela vai voltar alguns steps pra dar um salto grande, mas enfim. E quando eu falo de danos, assim, a Whirlpool sempre foi algo muito positivo pra mim, em questão de crescimento, né? Legal. Mas as mudanças, dependendo das pessoas, no meu caso, as mudanças elas me assustavam um pouco, e até mesmo na minha vida pessoal, profissional, eu era nova, teoricamente, né? Não que eu seja velha, mas eu era mais nova, eu tava aprendendo muita coisa. Ainda bem que você reconhece. E tá tudo certo. Na minha vida pessoal e na minha vida profissional, foi bem na época que eu casei. O meu casamento, no começo, pra mim, foi muito difícil. Aí quando eu falo, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Porque eu comecei o podcast aqui falando pra você que a minha base familiar sempre foi muito forte. Sim. Então desvincular dos meus pais foi muito difícil pra mim. Faz sentido. E isso me doía muito. Você sempre teve uma proteção muito grande, né? Muito cercada grande, por eles. Muito grande. Então quando eu me casei, eu falava, poxa vida, eu chorava. Às vezes meu marido acordava de madrugada. O que você tá chorando? Eu falei assim, eu tô com saudade dos meus pais. Então isso pra mim foi um pouco difícil de tratar, né? Nos primeiros 2 meses. Porque sempre teve um vínculo. E ainda existe um vínculo muito positivo, né? Mas é que pra você cortar o cordão umbilical ali não é fácil. Sim. E isso pra mim foi um pouco difícil nessa transição. E foi onde bem veio o período da proposta da Whirlpool. Sei. E pra mim não dava. Porque eu precisava Seria uma mudança muito maior do que você já estava vivendo, uma difícil adaptação, né? E foi o que eu te falei, eu acho que as duas coisas precisam estar equilibradas, tanto a vida pessoal quanto a profissional. Né? Se uma tiver um pouco desequilibrada, você não vai conseguir desempenhar a outra. Impacta negativamente no resto. Sabe? Então, eu sempre tive essa visão pra mim. E aí eu acabei, né? Falei, não faz sentido e tal. E também era muito distante da minha casa, né? São Bernardo, é longe pra caramba. Falei, não faz sentido. E aí, de novo, nessa transição, né? A gente teve... Eu lembro que no finalzinho da minha jornada na Ajus, a gente teve uma reunião com o diretor global da Whirlpool, onde eu pude apresentar todos os resultados. Como agência, ser a porta-voz ali de boas notícias. E deu tudo certo. Eu acho que a minha passagem em relação a essa marca na agência, né, anterior foi muito positiva, tanto para mim quanto para a própria marca em si, sabe? Então, me ensinou muito. E aí, nessa transição, eu recebi um convite, né? De novo, uma outra ligação de pessoas. E aí, uma reflexão que é muito importante, que o teu posicionamento, o teu comportamento, as tuas falas, não é que você tem que se encaixar um padrão, mas que elas sejam coerentes por onde você passar. Porque as pessoas te observam, ela observa o teu perfil, ela vai entender quem é o Gabriel, quem é a Juliana. São perfis que a gente pode apostar, ou são perfis que a gente pode trabalhar juntos, mas em esferas diferentes. Então, eu acho que as pessoas sempre me observaram muito, né? E continuam observando. E eu acho que é natural da vida, não é só a Juliana, é todo mundo. Sim. E aí, nessa minha transição de Jusce, aconteceu a transição para Vitrio, onde eu recebi um convite. Eu fui, inclusive, entrevistada pelo Gerson, que é um dos sócios proprietários da agência hoje, para entrar como gerente de mídia na Vitrio, né, para ali orquestrar. Seria inclusive um salto de carreira, porque você estava como supervisora na Jusce até então, né? Um salto de carreira nesse sentido. E aí eu comecei a pensar, né, nessa possibilidade de transitar no mercado, obviamente transitar de forma mais assertiva, né, já com uma proposta em mão. E aí eu aceitei. E eu te digo, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque não é porque eu trabalho lá, mas a Vitrio, ela tem uma estrutura muito bem desenhada em relação às entregas, é um comprometimento muito grande. De fato, é algo assim, eu só vou ganhar se a outra ponta também ganhar, sabe? É uma transparência muito bacana nesse sentido. E eu aceitei a proposta de ir pra Vitrio. Tô lá há 5 anos, entrei como gerente e comecei a participar
né? E comecei a ter atuações, entender um pouquinho mais sobre outros mercados também, até porque eu olhava só a linha branca. Então, a Vitor tem um leque ali gigantesco de clientes, né? De várias categorias, de vários nichos. Então, eu comecei a atuar em outras frentes que eu conhecia apenas de nome no mercado, mas não de tanta profundidade de fato, ter aquela convivência diária com o cliente, com a marca, enfim. Então, eu comecei a evoluir ali. E a agência foi crescendo, né? A agência hoje, ela tem um porte, se comparado a 5 anos atrás, ela dobrou, né? Dobrou. E nesse meio tempo aí, eles estavam também numa reestruturação de perfis também, de áreas, entendendo qual era o melhor formato para se adequar para atender o mercado. Teve uma transição também de pessoas, junta de novo a oportunidade com pessoas que querem entregar de forma assertiva, né, posicionamento e tudo. Me fizeram um convite, o Gerson me fez esse convite para ter uma atuação como diretora, isso há 3 anos e meio atrás. Então você tá há 5 anos lá, a gente pode dizer que metade da sua atuação foi como, ou melhor, 40% como gerente, 60% como diretora. A gente pode colocar 70-30, 70-30. 70-30, Aí eu comecei a atuar, aprendi muito. Acho que logo aí, a minha passagem no presencial, antes a gente tinha um formato 100% presencial, seja numa empresa tradicional, ou seja numa empresa mais descolada, vamos chamar assim. Era um formato 100% presencial. Veio a pandemia, colocou todo mundo dentro de casa, né? E ali foi um outro intensivão pra mim com todo mundo. Nesse intensivão da pandemia, eu estava na transição de gerente pra diretora, né? E ali eu comecei a de fato nadar ainda mais, né, em todas as oportunidades que tinha, muito numa escala de crescimento acelerado, muito acelerado, porque quem não evoluiu na pandemia em relação a conhecimento, eu acho difícil, né, não ter tido, porque muitas pessoas ficaram muito dedicadas. Principalmente no nosso mercado, né? Porque o nosso mercado, ele foi o que proporcionou para as empresas, que vamos colocar nessa categoria, são nossos clientes, a continuar existindo, né? Com certeza. Então, se a gente não se reinventou para fazer eles se reinventarem, continuarem existindo, acho que se as pessoas não surfaram nessa onda nesse momento, elas realmente estagnaram, travaram, não tinha como você não viver isso de uma maneira extremamente intensa, né? O digital, ele era necessário naquela época, né? Se você não podia sair de casa, ou se você sair de casa e ia fazer uma compra num mercado que não tinha praticamente nada na prateleira, qual que era a tua opção? Ir pro digital. Exatamente. Né? Então, foi um intensivão para todo mundo. Teve pessoas, obviamente, que não ficaram tão bem em relação à saúde mental, porque eu acho que, tenho certeza, todos nós passamos por isso. Consome, né? Não é nem que consome, com certeza, mas eu vejo como é como se você fosse cerceado da sua liberdade. Eu acho que isso causa uma trava mental. Porque, assim, é super interessante, você tem uma coisa disponível o tempo todo e você tem liberdade de poder usufruir daquilo. Você não liga para aquilo. A partir do momento que colocam uma trava e fala você não pode mais usufruir daquilo, você quer aquilo demais. Exato, mas depende muito da condição da pessoa. A nossa liberdade foi isso, né? Mas depende muito da condição, e aí eu acredito muito que eu sou privilegiada nesse sentido, e eu vou te explicar o porquê. Eu moro numa região onde eu sou cercada ali de muita vegetação, tem, tipo, hípicas do lado da minha casa, tem várias fazendinhas, então a minha descontração, eu saía de casa na época da pandemia, mas eu não ia pra aglomeração, eu ia pra fazenda, eu ia pra hípica, eu ia pra outros lugares que me faziam, tipo, dar um refresh na minha mente. Então, não é todo mundo que tinha não são todos, né, que tiveram essa oportunidade, né, que talvez eu tenha tido. Com certeza, isso com certeza ajudou muito a sua saúde mental. Poxa, então eu vivo hoje, inclusive eu moro nesse lugar ainda, onde eu sou rodeada dessas possibilidades. Poxa, quer andar de barco? Vai andar de barco, né? Quer andar de cavalo? Tem cavalo, dá pra andar de cavalo. Quer dar um passeio, você não encontrar ninguém
nos próximos 3 quilômetros você pode fazer isso. Então, pra mim, foi muito positivo. E não só pra mim, pra minha família também, da convivência ali. Era um espaço que a gente tinha pra transitar, né? Então, isso me ajudou muito também a equilibrar a minha saúde mental. Total. Né? Então, enfim, aí eu abracei a oportunidade como diretora há 3 anos e meio atrás. E estou na vida até hoje, né? Com muita bagagem nesse sentido. Bastante bagagem nesses 12 anos de carreira. Te contei aí desde da minha experiência como menor aprendiz. Inserção no mercado profissional, que não era nem marketing. Não era. Transitei por várias áreas. E como que a vida foi me instruindo pra cair mesmo na frente de mídia. E aqui estou. Eu tenho zilhões de perguntas para fazer Bora dentro lá. de tudo que você trouxe, para tentar explorar mais ainda nos detalhes agora. A primeira que eu gostaria muito de fazer é: o que você considera para aquela pessoa que olhou para você lá atrás e falou, você tem cara de mídia? Porque agora você tá numa cadeira onde você pode olhar para a cara de pessoas e dizer que elas têm cara de mídia. Então, o que você acha que aquela pessoa viu em você lá atrás? Cara, por mais que eu seja uma pessoa reservada, eu acho que eu sou uma pessoa dinâmica e muito consciente das coisas que eu faço. Legal. Se eu quero fazer, eu vou fazer. Né? Então, eu acho que ele enxergou em mim talvez uma desenvoltura, uma dinâmica e até mesmo um comprometimento, né? Que eu acho que a gente precisa ter hoje, né? Com as frentes de mídia, qualquer área que você passar, na verdade, não é só com a mídia, mas que a mídia, ela te demanda com frequência, não é uma receita de bolo, assim, todos os dias eu vou chegar aqui, eu vou colocar uma água aqui no meu copo e eu vou tomar e tá tudo certo. E essa é a minha prática diária. Não, é algo desafiador. Então, eu acho que ele enxergou em mim um comprometimento com vontade de crescer, de me desenvolver, de essa questão de ser desafiada de uma maneira equilibrada, obviamente, né? Mas entregar. Então, eu acho que talvez ele tenha associado esse meu perfil com a área de mídia em si, ao perfil de um mídia em si, sabe? E um outro ponto que você entregou mais cedo na nossa conversa é que você falou que você é boa com números. E isso é uma coisa que, para a área de mídia, faz uma diferença muito grande. Sim. Porque também não é só sobre entender as estratégias que você pode fazer, ou os parceiros que você pode ativar, ou enfim, as finalidades de cada campanha. Saber sobre os KPIs, que você muito bem pontuou quando você imergiu dentro do e-commerce na sua posição na Juste, quando você abraçou aquela oportunidade lá atrás, você começou a, de repente, pegar essa parte desse seu perfil que era mais analítico, de números, e colocar dentro de nomenclaturas que de fato você exercia aquilo, né? Exato, até porque você tem que ser efetivo no que você entrega, né? Exato. Então, se você contar uma história bonita e no final aquilo não ter dá sido certo. efetivo, a história bonita fica uma história feia, Sim. né? Então, é importante você se aprofundar, pelo menos naquilo que você tá entregando, né? Então, eu tenho essa facilidade de identificar esses pontos. Nasceu comigo, não tem como colocar com isso, né? Eu descobri ao longo do meu ensino médio ali, essa transição ali pra faculdade, que era exatamente o que eu queria fazer. E hoje, por exemplo, o que você considera quando você olha para pessoas no seu dia a dia, profissionais que você lidera ou que você tem contato, o que você considera como sendo características boas para que essa pessoa tenha um desenvolvimento dentro da sua área de atuação? Um comprometimento indiscutivelmente, né? A vontade de querer aprender e crescer, né? E o lado humano também, sabe? Tipo, a questão de, ok, você pode ser muito bom tecnicamente, mas você tá lidando com uma pessoa humana, sabe? Então, tanto que eu prezo por pessoas assim no meu time, né? Então, é importante não só em relação a entregas finais, mas pro teu bom convívio também. Total. Entendeu? Tipo, poxa, se a pessoa tá passando por uma situação difícil, vamos entender como que a gente consegue dar esse suporte, né? Esperar com que ela se resolva, mas eu entendo que ela é um perfil bacana, né? Que ela tem vontade de crescer e é uma pessoa comprometida. Então, eu acho que
não só a questão técnica, mas a questão humana também da pessoa é muito importante. Se você pudesse olhar pelas agências que você já passou ou por outras que você teve contato, porque com certeza você conhece muitas pessoas do nosso meio que trabalham em agências ou clientes finais e tudo mais, né? O que você considera como sendo algo que vale muito a pena para uma agência? Olhando sobre como ela lida com seus profissionais, porque você passou por duas e você disse que muito te chamou a atenção quando você foi para a Vitrio pela forma como ela é estruturada. Então, se você pudesse fazer um paralelo da Vitrio, onde você muito se identificou e acha que a estrutura é muito legal, com outras que existem. O porquê que elas muitas vezes não são dessa maneira, ou porquê que a Vitrio, na sua visão, é extremamente positiva nesse sentido? Cara, eu passei por duas, né? Jusce e Vitrio. Então, eu tenho um conhecimento mais aprofundado nessas duas. Perfeito. Como você falou, eu conheço bastante gente no mercado. De outras agências, de outros parceiros, né? Muitas pessoas. Eu vejo, assim, que esse lado humano, e foi onde eu acho que intensificou ainda mais essa minha visão, esse lado humano que existe na própria Vitrio, dos próprios gestores, eu vou colocar dessa maneira, os próprios donos, os próprios sócios. Então, conseguiu transparecer um pouco sobre, assim, de novo, vou ser repetitiva no que eu falei, mas o diferencial, eu acho que o que é importante para uma agência hoje é você entender que nós estamos num momento diferente, com pessoas diferentes, com entregas muito positivas, com pessoas muito boas, né? Mas que você conversar com elas, o relacionamento, né? De você, poxa, e aí? Como foi seu final de semana? Você tá bem? Né? Deixa eu te ouvir um pouquinho. Eu acho que isso é muito importante. Tem pessoas que não querem, tem pessoas, perfis que não vão nem dar essa abertura pra você, e tá tudo bem, é o perfil dessa pessoa, né? Mas a questão mesmo que eu vejo de diferenciais em que as possíveis agências podem ter, essa questão mais humana, de fato, de ser transparente, entender qual que é o lado também do liderado, o que está acontecendo, e dar um suporte para que ele permaneça. Hoje eu vi que a contratação mais cara é daquela pessoa que poderia ter ficado. Né? Então, excelente frase. A contratação mais cara é daquela pessoa que poderia ter ficado. Então, por quê? Por quê? Calma. Respira, senta, conversa, entende. Então, é isso que eu acho que é importante permanecer e ter por onde a gente passar, que seja agência, que seja empresa tradicional, por onde a gente transitar. Mas interessante que aí também tem que ser algo trabalhado na cultura da empresa, né? Porque muitas vezes as empresas não têm esse ponto. Eu vou falar, por exemplo, pela IBM, que foi onde eu passei, inclusive tive gestores muito bons lá, nas duas posições que eu atuei, primeiro com pré-vendas, não pré, né? Era pós-vendas, mas eu era um braço técnico de uma pessoa de vendas da IBM, e depois dentro do laboratório de software que eu atuei com suporte em espanhol. Nas duas ocasiões eu tive líderes muito bons. Na primeira era Daniel Gateno, um cara americano. Eu prestava, na verdade, meu time era do Brasil, mas o nosso gerente era de fora, e ele foi um cara muito interessante que me ensinou muita coisa, e depois o Anderson Dias. Mas é interessante porque eles humanizavam a coisa. Eles traziam isso para dentro, por mais que a empresa seja tradicional. Só que eu via em determinado ponto que eles não tinham tanto poder para ir além daquilo que eles proporcionavam no dia a dia, sabe? O maior exemplo foi no final do meu período dentro da IBM, porque eu estava me formando na faculdade, eu ia sair porque eu era estagiário, e aí ou era efetivado ou não tenho o que fazer com o Gabriel. E ele falou, cara, as contratações estão em freezing e eu não tenho o que fazer. Então eu perdi a oportunidade de permanecer na empresa, porque dentro da estrutura da empresa eu poderia ser alguém que fazia a diferença ali, mas que dentro da estrutura está em freezing, por mais que ele fosse um excelente gestor local, ele não tinha poder para me contratar. E aí eu saí, de fato, fiquei 5 meses desempregado, e depois, quando eu comecei na Advantage Media, ele me ligou. Juro pra você, na mesma semana. Eu assinei o contrato da Advantage Media, ele, cara, saiu o freezing, volta pra IBM. Eu falei, acabei de assinar um contrato de trabalho, não vou. E eu lembro até hoje o
quão frustrado esse cara ficou. Eu imagino. Mas você colocando isso aí, eu entendo que talvez tenha as limitações das empresas, né? Que elas impõem isso como cultura, né? Talvez nem seja por mal. Eles começaram assim, estão assim, tá dando certo assim, vai permanecer assim. Mas a gente, como grandes líderes do mercado agora, como posições que de fato a gente consegue intervir, intermediar e ser o locutor tanto para uma camada um pouco mais acima, quanto para o nosso grupo ali, eu acho que a gente pode fazer a nossa parte. Né? A gente tem que fazer até onde a gente consegue. Então, poxa, a cultura da empresa não é humana, então eu não vou ser humana. Não é o meu perfil. Faça isso, né? Não é o meu perfil. Não espere isso da Juliana Baltazar. E é muito louco, porque a cultura, nós ocupando as cadeiras que a gente ocupa hoje, a gente tem o poder de fazer a cultura existir de fato, né? Exato. Ela vem da gente, e da gente ela cascateia para baixo. E é interessante que muitas empresas não ligam para a força que a cultura tem dentro da organização, né? Então, se você faz o que você faz muito bem feito, atuando de maneira humana com seus liderados, com certeza eles vão entender que se você está onde você está, porque você age dessa forma, é porque isso tem valor. Com certeza. E aí eu abro um outro leque de conversa que é literalmente sobre valores. Então, se tem uma coisa que eu percebi durante toda a sua jornada pelas coisas que você entregou, você tem palavras repetidas que você usa em todas as oportunidades, que é comprometimento, vamos dizer, garra, né? Juntando 3 palavras diferentes, eu acho que comprometimento, garra, você se doar, você entender que existem entregas e você ter a coerência, a coesão de aquilo que você entregar é o que você efetivamente vai fazer e provar ser verdade. Então tem coisas que você falou repetidas vezes durante todos os períodos da sua vida. E que isso se torna os valores que a Juliana provavelmente pratica na sua vida pessoal e profissional. Com certeza. E isso tem que fazer sentido com a entidade que você tá, né? Com certeza. E aí, a gente conversando sobre isso, você me fez lembrar de um acontecimento. Eu, assim, se eu vejo alguém passando por alguma coisa que eu posso ajudar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Esse é o meu perfil. Se eu conseguir ajudar, eu vou fazer. Trazendo um pouco pro profissional, teve uma situação com que eu tinha um gerente no meu time há bastante tempo atrás. E aí, essa pessoa, ela teve uma crise de pânico. A primeira coisa que essa pessoa fez, me ligou. Eu falei, opa, o que tá acontecendo? Aí ele me expôs, não tô bem, tem gente me perseguindo, estou no local X, chama a polícia. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Pera. Por que ele me ligou? Por que ele não ligou pro parente, pai, mãe, tudo, né? Então, deixa eu entender o que tá acontecendo. Logo a gente aciona ali todo o amparo da empresa, né? Ó, tá com essa situação, o que a gente faz pra ajudar essa pessoa? Porque tá numa necessidade X. E aí, ele me ligava, Ju, por favor, me ajuda. Estão tentando hackear minha conta no banco. Tá acontecendo isso. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso era de tarde. Eu estava num projeto. E aqui o cara durou a tarde toda, caminhando pra noite. Ele se deslocou, acho que de onde ele estava, que era um posto de gasolina, pra um hospital. Mas não parava de ligar. Eu preciso de ajuda. E aí a empresa entrou em contato, né, com o hospital, falou, olha, fulano de tal tá aí, a gente precisa ajudar ele, amparar ele. A gente, como empresa, a gente consegue fazer isso pelo convênio, né? Qual a melhor forma da gente direcionar ele? Porque onde ele está não atendia o convênio até então, mas eles não poderiam deixar de atender, né? Mas como que a empresa se organizava para tirar ele de onde ele estava, para ir para um lugar que comportasse ele, que pudesse dar todo o amparo. E eu fiquei pensativa, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso ir até ele. Mas eu, na minha posição, né, como mulher, eu falei assim, se ele estiver num estado de pânico, que ele possa me prejudicar. Eu preciso de uma ajuda. Na hora eu liguei pro meu marido, eu falei assim, ó, o fulano de tal tá passando por isso. Eu preciso ir ajudar ele, eu preciso que você vá comigo. Então, uma situação profissional, eu vi meu esposo, ele falou assim, olha, vamos se organizar, a gente vai trocando ali todas as informações com ele, né, mas se a gente perceber que a gente não consegue ajudar, a gente tentou. Tenta dar um direcionamento, Exato. Pelo menos, né? Falei, Você tá não parou. Exato. Falei, não tem problema, vamos lá. Cheguei lá, eu entrei,
época de Covid também, não era todo mundo que podia entrar. Ele queria falar comigo. Eu sentei, eu falei, o que tá acontecendo? Ele repetia várias vezes. Estão me perseguindo, preciso de ajuda, eles vão me sequestrar, eles querem me colocar numa ambulância. E ele já tinha falado várias coisas pra mim. Então ali ultrapassou o profissional. Mas eu te falo do meu lado humano, que eu acho que eu enxergando essa situação, eu jamais teria condições de ignorar aquilo, sabendo que eu poderia ajudar de alguma maneira. Falei, tá bom. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer pra ajudar ele? Eu preciso tirar ele daqui. E o meu carro naquela época, ele era todo insufilmado. Então, eu entrava, ninguém nem sabia que tava no meu carro. E aí meu marido entrou, a gente entrou na sala com ele, a gente ficou conversando com ele um tempo, ele falou, eles vão me sequestrar. E realmente, não que eles iam sequestrar, mas existia ali uma organização de tirar ele de ambulância daquele hospital e levar pra onde atendia o convênio. Sim. Mas o entendimento dele, alguém estava maquinando colocar ele dentro daquela ambulância e sequestrar ele. Ele já estava fora das faculdades mentais também. Totalmente. Quem estava organizando aquilo era a empresa pra dar um suporte, pra ajudar ele. Falei, tá bom. Eu liguei pro RH na frente dele e falei assim, ó, é o seguinte, realmente estão tentando sequestrar ele, né? Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou tirar ele daqui. Cancela, pode mandar cancelar tudo aí. Aí a pessoa que eu mesmo vou fazer o serviço. Aí a pessoa que tava comigo do outro lado falou assim, você tá entendendo que não dá pra fazer isso, né? Tipo, eu não lembro exatamente o contexto, mas era tipo, cancela tudo. Você sabe que você tá passando por um risco, né? Eu falei, eu sei. Cancela tudo, cancela. Eu cheguei nele e falei assim, realmente, eu já descobri todo o plano. Eu tive que entrar na onda dele, mas entendendo que era uma pessoa super do bem e tava passando por uma descompensação naquele momento. Falei assim, realmente, eu já descobri tudo. Separaram ali pra você uma ambulância. Eles querem, de fato, pegar você, mas não vão. Eu vou sair desse hospital. Você vai entrar, você vai vir atrás de mim, do meu esposo. Nem olha pros lados. É tipo, meio que um filme, né? Olha só pra baixo, vem atrás de mim, a gente entra no meu carro, a gente vai embora. Eu já chamei a polícia. Isso aqui já tá rodeado de polícia. Eu não tinha ligado pra polícia coisa nenhuma. Isso aqui já tá rodeado de polícia. Entra no carro que eu vou te levar pra outro lugar. E aí, eu saí, meu esposo saiu. A gente ficou conversando ali. Ele foi atrás de mim. Ele entrou no meu carro. Quando a gente entrou no carro, que meu esposo tava dirigindo, que a gente deu uma volta no quarteirão, 2 carros de polícia. Eu falei, tá vendo? Eu chamei a polícia. Fique em paz, tá tudo certo. E ali eu consegui trocar ele do hospital, amparar ele, conseguiram atender ele, entenderam o que estava acontecendo na situação. Eu expliquei tudo, essa situação. Atenderam ele, e aí a família foi, acolheu e tudo. Então, esse meu lado humano, eu acho que grita dentro de mim, sabe? Não só profissional, eu acho que qualquer esfera da minha vida, se eu ver uma situação que eu posso resolver, eu vou resolver. Naquele dia eu lembro que eu saí daquele hospital, era quase 2 horas da manhã. Não foi fácil fazer tudo isso. É óbvio que não. Não foi você fácil. Tem um estresse e um desgaste mental muito grande. Eu tenho certeza que você saiu com um sentimento de dever cumprido, mas esgotada também. Exato. E no dia seguinte eu tinha alguns outros compromissos que eu não podia declinar, né? Mas só o fato de ver ele ter sido atendido, né? A galera já tá ali... Poxa, já tá seguindo. Eu peguei todo o documento dele, dei entrada no hospital. Falei, opa, pera aqui, deixa que eu te ajudo. Sabe? Então, pra mim, isso é muito importante. Óbvio que tem brigas que você não pode entrar e você tem que equilibrar. Mas se é algo que você pode fazer, você pode ajudar o próximo, independente do profissional ou não, isso pra mim são valores inegociáveis também. Concordo. Sabe? Então, de tudo que a gente falou aí, você falou de comprometimento, de garra, eu adicionei humanidade, né? Você ser humano, na verdade, compreensão para com o teu próximo, você entender o por que fulano de tal se comporta dessa maneira. Não significa que você vai ter um tratamento de psicólogo, terapeuta ou não, mas você vai começar a entender um pouco daquela pessoa. Por quê? O que tá acontecendo? O que faltou, talvez, ali? Poxa, eu tô entendendo. Então, eu vou começar a conversar com essa pessoa, entendendo a dificuldade dela, mas direcionando ela como que isso pode ser feito, sabe? Como que ela pode melhorar no profissional dela, com as experiências que talvez eu tenha tido.
E que, na verdade, você se conecta com ela no nível mais pessoal. Isso se torna até mais fácil de você conseguir, de fato, direcionar ela, né? Com Porque certeza. ela se sente cada vez mais à vontade, ela entrega cada vez mais quem ela é de fato, porque muitas vezes a gente tá num... Isso é do ser humano, né? São máscaras que a gente cria pro ambiente que a gente tá, e a gente é moldado pelo ambiente. Sim. Então, quanto mais você se conecta com essas pessoas a nível pessoal, você se torna capaz de vê-las, mas por quem elas são de verdade. E aí você consegue dar direcionamentos mais eficazes na formação dessas pessoas, né? É isso, assim. E até é engraçado que a gente conversa lá em casa, eu e meu esposo falam assim, cara, a gente conversa com pessoas muito mais velhas do que a gente. Qual que é a nossa missão nessa terra? Eu acho que a gente tem uma missão nessa terra, sabe? Sim. A nossa talvez seja ouvir bastante essas pessoas e tentar ajudar elas da melhor maneira possível, sabe? De novo, seja ela numa esfera profissional, seja numa esfera, assim, muito mais pessoal. Mas acho que a gente talvez tenha esse dom de ouvir as pessoas, sabe? E tentar ajudar. Eu sou a mesma pessoa que você e muitas vezes me prejudiquei bastante por isso, sabia? Até conversando com os meus próprios sócios dentro da minha evolução como gestor na empresa mesmo, até perguntas que eu também quero fazer para você, como é que foi a sua transformação de analista no início da sua carreira até começar a entender como que funciona a parte de gestão, né? Porque são entregas totalmente diferentes e aspectos profissionais totalmente diferentes, né? E por que eu falo isso? Quando a gente é analista, você tem um escopo mais bem desenhado, né? Sim. Você tem entregas a serem feitas, você realizará essas entregas, e o fato de você fazer isso bem feito e tentar buscar coisas além, mas ainda muito ligadas à operação, é o que faz você evoluir na sua carreira. Quando você tem a troca para gestão, o seu escopo ele deixa de ser tão bem desenhado. Você tem que liderar pessoas, você também tem entregas a serem feitas, só que aí você coloca o fator humano na coisa. E o fator humano ele é algo que você não ensina. Eu costumo falar muito isso para as pessoas. Você não vai fazer a mesma coisa como vendas. Você não vai fazer uma faculdade de vendas e isso vai garantir que você será um bom vendedor. É sobre você se conectar com as pessoas, sobre você ter bons fatores de convencimento, sobre você ter um PNL bem executado. Sim. Tem um conjunto de obra. E a gestão é isso. Quando você traz o fator humano para entregas, você muda totalmente a regra do jogo. E aí entram o fator de ser um gestor humano, ser um gestor empático, ser outras coisas, de ser capaz de entender quem são os profissionais que estão com você e como extrair o melhor de cada um deles. Como foi esse processo para você? Vou te falar de novo. Eu me considero uma pessoa muito felizarda. Eu tive isso dentro de casa. A minha mãe, a especialização dela, a pós-graduação da minha mãe, é em gestão de pessoas. Que sensacional. Então, qualquer problema que eu tinha, eu voltava pra dentro de casa e conversava. Tô passando por isso, por isso. Como que é isso? Então, eu tinha instruções dentro de casa, né? Perfil da minha mãe, mais o entendimento e conhecimento que ela vai buscar e formação que ela tem, né? Então, de novo, base familiar para mim foi muito importante em vários aspectos, desde me impulsionar para o mercado, me ajudar em coisas que, por mais que eles não sejam especialistas do assunto em si, as situações elas são muito parecidas em outros ambientes. Pessoas que tiveram, minha mãe no caso, que teve uma formação na minha frente na época em relação à gestão de pessoas, né? Então, para mim, nesse sentido, eu tive esse amparo e formação dentro de casa. Que sensacional. É muito legal porque você consegue viver, aí você chega em casa, conversa, pede orientação e você consegue pegar essas coisas e colocar na prática no dia seguinte, né? Exato. Eu vivi muito disso com meu pai também. Meu pai, enfim, ele foi, acho que um dos maiores professores que eu tive na minha vida pessoal e profissional, e assim como você teve uma presença muito forte dos seus pais, eu, graças a Deus, também tive pais extremamente presentes nesse sentido. E eu sempre aprendi muito com meu pai. Meu pai, inclusive, na minha concepção, é talvez um dos melhores gestores que eu já vi. É importante porque eu vejo assim, pra mim, né? O papel do meu pai foi assim, me direcionar. O papel da minha mãe foi me amparar, dar carinho. Não que meu pai não tenha me dado carinho, não é isso. Mas o ponto forte dele foi muito assim, vai. Se tudo der errado, você tem pra onde voltar.
né? A minha mãe foi assim, poxa, tô aqui, o que você decidir, eu vou te auxiliar, tô aqui te abraçando, te recebendo e tudo, né? E o que eu puder te ajudar, eu vou te direcionar também. Muito legal. Mas e eu sempre falo isso, a base familiar pra mim é indiscutível, são valores que eu não negocio e é a minha mina de ouro, assim, né? Então eu falo muito dos meus pais, porque foi onde teve essa construção muito forte em todos os aspectos da minha vida, sabe? Todo tipo de relacionamento, seja ele profissional, seja ele conjugal, por onde eu passo, assim, são muitos traços da minha cultura, né, da minha tradição dentro de casa, explanada para o mundo exterior, vou chamar dessa maneira. Muito legal, muito legal. O que você considera como sendo o maior desafio que você já enfrentou até hoje? O maior desafio? Cara, não sei te responder essa de bate pronto, eu teria que pensar um pouco. Sabe por quê? Porque por mais que eu seja desafiada a algumas coisas, você acredita que depois entra como uma naturalidade que às vezes eu até esqueço das coisas? Um exemplo, sei lá, eu fui muito desafiada, pra mim foi um peso. Um exemplo. Ah, tá bom, mas já passou. Às vezes eu esqueço disso, assim. Eu acho que é algo dentro de mim pra dar um reset. Falar assim, vamos resetar e passar por outras coisas. Mas o maior desafio, você diz assim, na vida profissional, na carreira, na pessoal. Eu falaria primeiro da vida profissional, por exemplo, um projeto que você entrou que era muito difícil, uma entrega que você se propôs a fazer, ou de repente uma estratégia de Black Friday que era algo muito grande e que não se sabia como executar aquilo. Enquanto você estava falando, eu pensei que foi até um dos exemplos que eu dei, assim, pra mim. Eu acho que marcante pra mim, grande desafio, sem ter tanta base, por estar começando no mercado, eu acho que a primeira Black Friday que eu participei na RD, pra mim foi bem assim, friozinho na barriga, sabe? Com certeza sim. Friozinho não, friozão na barriga. Acho que pra mim foi um desafio bem grande. E até pelo amparo de tecnologia, né? A gente tava falando aí de uns 10 anos pra trás, pelo menos. Porque eu tomei aquele projeto muito pra mim. Eu falei, cara, eu vou ajudar a fazer acontecer, sabe? Então, pra mim foi bem desafiador. Não que eu não tive outros frente à minha carreira profissional, mas sempre fluiu muito, muito natural tudo pra mim. Tipo, não foi fácil. Mas eu acho que a forma como você conduz te ajuda a passar por coisas que talvez seja assim, muito grande, muito difícil, mas a forma como você encara isso não é tudo isso, assim, tipo, calma, dá certo, dá pra fazer, sabe? Então, mas se eu deixar alguma coisa aqui, primeiro ponto da minha carreira... Marcante mesmo foi isso. E existe algo que você ainda almeja pro seu futuro? O que você almeja pro seu futuro? Eu tava me perguntando qual que é o ápice da carreira de qualquer pessoa, né? Qual que é o ápice? Agora eu sou diretora de uma empresa. Daqui eu vou pra onde? Eu vou fazer o quê? Aí eu estava lendo algumas matérias, inclusive pra mulher, né? Qual que é o ápice ali? Pra uma pessoa no comum. E eu concluí. Eu tava falando sobre isso, inclusive ontem. Eu falei assim, o maior ápice, acho que da minha vida mesmo, vai ser dar continuidade à minha família. Que legal. E eu acho que casa muito com tudo que você entregou até agora. Sim. Também de estrutura familiar ser extremamente importante. Você ser a matriarca de que vai passar todos esses valores a um novo ser que virá de você com as características junto com seu esposo, né? Sim, eu acho que o ápice da minha vida mesmo vai ser isso. Eu acho que dar continuidade pra minha família. Eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar aqui, né? Então, poxa... Eu tava até vendo algumas matérias também de grandes nomes no mercado. Qual foi o ápice da tua carreira? Foi você ter virado, ter assumido um cargo de confiança, de CEO, de CTO. Cara, tudo isso foi muito legal. Mas o que construiu, o que ficou pra mim mesmo, o meu grande ápice foi a minha família. Então, eu falei, cara, mas é verdade. Eu concluo dessa maneira, assim, sabe? Então...
Óbvio que eu não descarto a minha vida profissional. Os desafios, eles continuam vindo. Com certeza. Certamente. Mas o que eu considero como ápice, pra mim, é a continuidade da minha família. É muito legal, você usou uma palavra muito interessante que é legado. Eu e a minha esposa, a gente não planejava ter filhos. A gente tá junto há 7 anos. A gente não planejava ter filho até 2 anos atrás. A gente, num dia aleatório, se eu não tô enganado, foi num sábado, a gente almoçando, um olhou pra cara do outro, do nada. Nós dois somos filhos únicos, né? Nós dois somos filhos únicos. E aí, um olhou pro outro, casou o pensamento, alinhou do nada, eu falei, se a gente não der continuidade nisso, acabou. Tipo, nossos pais, que são pais maravilhosos, nos criaram, passaram coisas extremamente valiosas pra gente, pra morrer com a gente, né? Não dá continuidade nisso. E aí a gente chegou à conclusão de que valeria a pena, de fato, passar esse legado adiante. E é muito interessante quando você olha por essa perspectiva, porque, de fato, eu ainda me considero uma pessoa muito jovem, assim como minha esposa, e a gente constrói muita coisa aqui, né? A bagagem, as experiências que a gente tem são experiências riquíssimas para não serem passadas adiante, né? E eu aí... concordo. Olha, eu e meu esposo, nós vai fazer agora 7 anos de casado e 11 anos juntos. Bastante tempo. E teve uma época que eu falei assim, eu não quero ter filho. Mas por quê? Por causa da pandemia. Eu vi todo mundo assim, passando por situações difíceis. Falei, não, vou colocar um filho no mundo pra quê? Não tô grávida, tá? Não tô grávida, tá tudo bem. Mas, eu falo, por que eu quero ter um filho? Tá tudo difícil. Olha, todo mundo passando por uma situação difícil. Depois, né, eu acho que as coisas foram tranquilizando, né, nesse sentido da pandemia que nós tivemos. E aí eu fui sendo tratada nesse sentido também de que, poxa, eu cresci nesse meio. Pra mim foi muito positivo, eu aprendi muitas coisas. O conteúdo que eu tenho absorvido em relação a legado tem casado muito com os meus pensamentos. Então, de novo, não tem como eu excluir isso dessa fase da minha vida, sabe? Total. Então, o meu próximo objetivo, o meu ápice, de fato, o ápice da minha vida vai ser, de fato, continuar a minha família. Me dedicar pra minha família também. E isso eu acho incrível, porque você hoje ocupa uma posição profissional que é muito desejável, que é um cargo de diretoria, que é um cargo difícil, com inúmeras responsabilidades, e você dá abertura a um outro lado que eu acho que soma para isso que você já é e faz, sabe? E vai engrandecer você como mulher, como ser humano, de uma maneira que eu honestamente ainda não posso falar com propriedade, porque não passei por isso, mas também pretendo. E que eu concordo muito com isso que você entregou. Eu acho que é algo que só passando pela experiência que a gente de fato pode dar maiores opiniões sobre, mas eu vejo o quanto isso enobrece as pessoas. Eu tenho duas pessoas, na verdade, próximas a mim. Um é meu sócio, a outra é a nossa gerente geral de operações, e ambos se tornaram pais recentemente. E ver o quanto isso os mudou como pessoa é muito interessante, sabe? Muda-se prioridades, muda-se pensamentos, muda-se posturas, as conversas que você tem no São almoço, outras. é muito legal, cara. Então eu vejo que realmente é bem interessante. Legal, bacana. Breve, então, um mini Gabriel. E uma mini Ju Quem sabe? brincando juntos, quem sabe? Quem Olha que sabe? legal. É verdade, é verdade. E bom, eu tenho algumas outras perguntas voltadas tanto para a parte pessoal quanto profissional, são coisas mais de curiosidade, mas tentar abraçar um pouco de conteúdo técnico do nosso mercado. Você, para se tornar uma diretora de mídia, acredito que você tenha passado por inúmeras experiências diferentes, e aí a gente fala que assim, o leque do marketing digital, ele entrega muita coisa, né? Você tem plataforma, você tem veículo, você tem publisher, você tem marcas, aí você tem agência, aí você tem ad network, então assim, você tem conexões.
E um bom mídia, ele entende o universo. Não que você precise ser o maior dos especialistas do mundo, porque você precisa fazer a estratégia funcionar. Saber que canais utilizar para poder montar uma boa estratégia e entregar algo consolidado para o seu cliente. Como que foi isso para você? Desde lá de trás, quando você entrega, que você estava no grupo RD, onde você falou até que teve contato com o Magento, depois fez a fusão da Drogasil com a Droga Raia. A Raia veio com um sistema totalmente diferente, mais arcaico. Como é que é essa questão de toda essa sopa de letrinhas que o nosso mercado entrega e o como você acredita que uma pessoa pode se desenvolver de uma maneira legal tendo contato com tudo isso? Porque é difícil consumir esse conteúdo e achar esse conteúdo também. É diferente, né? Eu acho que cada plataforma tem uma entrega, tem uma tecnologia, assim. É você começar a contar uma história e entender como que cada pecinha se encaixa no seu lugar e qual que é a entrega dela. Legal. Poxa, então eu tenho que tocar essa música aqui. Um exemplo. Tem que tocar essa música aqui. Então essa música ela tem começo, meio e fim. O que participa do começo, o que participa do meio e o que participa do fim. Que a gente tá basicamente falando de um funil, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, o que a gente faz? Qual que é a participação? O que conta de história? Como que funciona? Quais são os principais objetivos? Né? O que eu preciso manter para sustentar a minha operação de pé aqui? O que participa disso? Desde das pontas de um pouco mais técnicas, quando eu falo de VTEX, quando eu falo de Magento, quando eu falo dessas plataformas que suportam também a mídia, não necessariamente o mídia opera ali, mas pelo menos basicamente entender qual que é a função dessas ferramentas para de fato chegar no final ali e você conseguir ser efetivo, que seja numa venda, vou chamar assim, tá? Nem sempre o teu que perde sucesso é uma venda, mas eu entendo muito que você saber contar a história e saber onde que se encaixa e o porquê que tá ali te ajuda a ter um entendimento enfim, do todo, sabe? Então, é basicamente isso, é você saber contar a história e como ela se encaixa. Isso é bem interessante, bem interessante. Se alguém tivesse feito essa pergunta pra você anos atrás, você responderia dessa forma? Não. Depende, anos atrás, há 12 anos atrás, há 2 anos atrás. Talvez sim, mas se fosse há muitos anos atrás lá no Grupo RD, com certeza não. E é interessante, né? Porque, de novo, a gente entra na questão da visão de analista, operação, você está fazendo atividades pré-moldadas para determinadas entregas e hoje você montando a estratégia. Então, você tem a visão do todo, né? Você sai dessa imersão e você consegue entender que aquilo é muito importante. O que você fazia no Grupo RD, por exemplo, é muito importante, mas ele é parte de um todo que é muito maior, né? Exato. É uma parte do que a gente está orquestrando de uma maneira muito maior. Mas é exatamente isso. É um dos instrumentos sendo tocados dentro de uma orquestra. Exato. Exatamente. É isso. Ju, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente que eu não te perguntei? Eu acho que a gente abraçou bastante coisa, né? Eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui. Nem eu. Quanto tempo a gente tá gravando aí, Pedrão? Quase 1h30. Aí, quase 1h30. E eu falei que eu não costumava falar tanto, né? Eu iniciei o podcast falando isso, né? Eu falo pouco, mas quando o papo ele é legal, quando ele é interessante, né? Quando ele é construtivo também, ele flui que a gente nem percebe. Mas obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela parceria, que não é de hoje, é de muitos 10 anos. 10 anos 10 já. anos. Né? E, enfim, obrigada de fato. Eu tenho uma pergunta, falando sobre parceria. Porque realmente a gente se conhece há 10 anos e uma coisa que é verdade, por mais que fosse de uma maneira indireta, a gente sempre teve contato, a gente sempre conversou, né? O que você carrega ou o que você avalia dentro de um parceiro para você sentir essa confiança de carregar um relacionamento por 10 anos? Dando exemplo do nosso, no caso. Posso te usar como exemplo? Por favor. Eu sempre falei assim, o Gabriel é um lorde. O Gabriel é muito educado, o Gabriel é muito transparente, o Gabriel é muito parceiro de fato. Eu falei isso pra Karen. Né? Então, te usando como exemplo, esses 10 anos, né? Eu vejo que você é uma pessoa inteligente, você é um cara que, assim, você sabe o que você tá falando e o que você tá fazendo. Então, o parceiro, ele precisa saber o que ele tá falando e o que ele tá fazendo. Legal. De uma forma transparente, né? Então, eu acredito muito, eu vou ser até prolixa de novo, vou falar de novo essas palavras. Saber o que está falando, o que está fazendo
e transparência. Né? A partir do momento que você talvez se sinta ali colocado de lado, até mesmo de uma maneira que, poxa, eu acho que não tá tão legal esse relacionamento aqui de uma marca para com a outra, de um parceiro para com o outro, existe uma desconfiança. Uhum. Então, não é saudável isso. Então, esses pontos que eu coloquei, eu coloco como fundamentais para uma parceria duradoura, né, e efetiva também. Uhum. Se eu não conhecesse o perfil do Gabriel há tanto tempo, sabendo quem você é, como que você trabalha, talvez eu não estaria aqui hoje, Uhum. né, conversando, expondo inclusive a minha carreira profissional e pessoal, né, então conhecendo um pouco da forma como que você se posiciona, isso eu coloco como premissa para parceiros. Muitíssimo obrigado por essa resposta. Não esperava por isso, sendo bastante sincero, e agradeço pelas palavras, de verdade, de Imagina. coração. Se eu pudesse só acrescentar alguma coisa, se você me permitir, eu acredito que... Eu acho que isso vai casar muito com o que você falou mais cedo, que é a questão de humanidade. As pessoas entendem que ser humano é se tornar vulnerável, mas em relacionamentos, ainda que profissionais, sempre tem uma parte que busca ganhar vantagem sobre a outra. E aí esquece-se a parte humana da coisa, que se a gente pode atrelar isso à transparência. Então você acaba deixando a transparência de lado, porque se você se tornar humano, você se torna vulnerável, você perde poder de negociação, e aí essa relação ela se torna um pouco esquisita, né? Eu faço acompanhamento com uma neurocientista e ela fala muito sobre o copo. Todos nós temos um copo de relacionamento. Então esse é o meu copo com a Ju. Eu tenho esse copo, eu tenho uma visão sobre ele, você tem outra. E se a gente não conversar de forma transparente, às vezes o copo tá cheio para você, mas para mim não. Ou seja, por que ele tá cheio? Porque eu fiz um monte de coisa para você, do qual eu não sei, você tá pé da vida comigo, só que eu não sei. Então as pessoas precisam, entidades, empresas, elas precisam entender que esse relacionamento, muitas vezes você precisa trazer a vulnerabilidade e a humanidade em jogo, porque é por meio disso que você evolui mais forte. E cria pontes de confiança, que pode durar, no nosso caso, há 10 anos, e acredito que vai durar tem muitos tempos mais, até porque a gente tem 2 futuros bebês vindo aí que vão brincar juntos, a gente já falou sobre isso. É verdade, verdade. Então... eu acredito que se eu pudesse acrescentar alguma coisa à sua fala, seria justamente trazer algo que você também já disse mais cedo, que é a humanidade para os relacionamentos. As pessoas precisam entender que nem tudo é vulnerabilidade e que nem tudo você está se expondo de uma maneira negativa, mas sim criando laços mais fortes. Exatamente. Assinado embaixo. Posso pedir uma última coisa para você? Pode. Para você deixar um conselho para quem tá vendo a gente. Pode ser um livro que você leu, alguma coisa que mudou tua vida. Cara, um conselho... Eu acho que é importante que todos tenham um ponto pode chamar de ponto de fuga? Descompressão. Eu acho que para o momento que nós estamos vivendo, para tudo, para o século que a gente está vivendo, para tudo que a gente tem ouvido, visto, né, que as pessoas elas não centralizem os seus olhos, a mente, a fala, nesses pontos que não agregam tanto quando a gente olha a médio e longo prazo. Mas que as pessoas elas tenham um ponto de refrigério, eu vou chamar dessa maneira, né? Para dar um refresh na mente, né? Que seja um esporte, que seja um lazer, que seja qualquer outra coisa que ela consiga resetar e voltar com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, porque é importante não só pro profissional, mas para a pessoa em si. É porque se você pensar só do lado profissional, que é o que a maior parte das pessoas pensa hoje, vai chegar um momento que você entra na estafa, você deixa de produzir. Então se você não dá o refresh, você não consegue produzir, você trava. E as pessoas pensam justamente o contrário. Eu tenho que ficar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer mais. E nem sempre é isso que vai te causar o melhor do seu desempenho. Não é qualidade, não é quantidade, é qualidade. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é um ponto que eu acho que é importante. Perfeito. Tá bom. Ju, eu quero agradecer a sua passagem com uma lembrança de que você passou por aqui. Obrigada. É chocolate? Se Não for, sei. tá tudo certo. Não sei. Ai, que legal.
Tem chocolate também, Óbvio. né? Então tá tudo certo. Muito obrigada, Gabs. Imagina. Eu só vou pegar os chocolates e eu vou guardar. Então, se alguém estiver assistindo, o que que é uma canequinha daqui da Blue Cash. E aí os chocolates ficam comigo e o restante eu guardo. Ju, muitíssimo obrigado por você ter Obrigada, aceito o convite de conversar com a gente. Não só isso, poder expor a sua vida, que é uma coisa super legal. Bom, eu acho legal porque eu sempre falo, independente de quem seja, como seja, todo mundo tem uma história para contar. E quando a gente passa por uma carreira, isso é muito mais rico, porque tudo que você viveu pode servir para alguém que está assistindo a gente como inspiração para que essa pessoa possa evoluir onde quer que ela esteja. Então, espero muito que você cause esse impacto positivo em alguém que esteja vendo a gente e que acredito que essa pessoa possa saber que aqui tem uma líder humana e que, com certeza, se ela absorver isso de você, ela vai se desenvolver muito bem na carreira dela. Eu espero a mesma coisa, que as pessoas elas tenham essa percepção e que elas saibam absorver a mensagem, né? Tudo que a gente trocou aqui, que de fato ela tem o entendimento e a compreensão correta, que é o que agrega, né? Exato. Então, mas de qualquer forma, obrigada pelo convite e conta comigo. Com certeza, e conto sim, pode ter certeza disso. Gente, obrigado para vocês que ficaram até o final. Se o nosso papo somou um pouquinho pro conhecimento de vocês, a gente já se dá por satisfeito. E lembrá-los que a gente faz as gravações no Blue Space. Então, se assim como eu, vocês querem passar por essa experiência, procura a gente. A gente tem excelentes profissionais que conseguem tirar a sua ideia do papel. Então, se você não sabe nem como começar, a gente pode ser um agente de mudança na sua vida, tirar sua ideia do papel e você passar a assumir autoridade naquilo que você se propor a falar. Então, procura a gente. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer muita coisa legal junto. A gente tem toda a infraestrutura completa para você só sentar aqui, gravar e ser feliz. É isso aí, contato com o QR Code na tela, na descrição do vídeo também. E é isso, ficamos por aqui. Obrigado, Ju, e obrigado, Pedrão. Obrigada.